O Senhor Jesus Cristo nos fez algumas promessas. E dentre todas as promessas feitas pelo Senhor, a minha promessa favorita foi a promessa da sua volta. Jesus, dentre tantas coisas, nos prometeu que um dia voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que creram no seu nome, se arrependeram dos seus pecados e assumiram um compromisso público com ele. Ao falar sobre a volta de Jesus, nós precisamos lembrar que Deus é eterno. Digo isso porque muitas pessoas, quando ouvem falar que Jesus voltará, começam a perguntar, começam a comentar maliciosamente, dizendo: mas os meus avós diziam isso, os meus pais diziam isso, todo mundo sempre disse isso, agora você está dizendo, isso não vai acontecer, isso nunca acontece. Se a gente compreender que Deus é eterno, a gente vai compreender que Deus não está preso à nossa contagem de tempo. Por exemplo, eu hoje tenho 51 anos de idade. Eu tenho 2 filhos adultos com mais de 20 anos de idade. Em comparação aos meus filhos, eu já sou um pouco velho. Mas se eu morrer hoje com 51 anos de idade, todas as pessoas dirão: ele morreu muito jovem. A nossa contagem de tempo é muito relativa. Deus não está preso à nossa contagem de tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Então Deus não está atrasado em cumprimento da sua promessa da volta do Senhor Jesus. Tudo está dentro do propósito de Deus, está tudo debaixo do controle do Senhor. Nada está fora daquilo que foi determinado por Ele. Pode ser que Jesus não volte na nossa geração, como aconteceu com os nossos pais, os nossos avós. Mas se Jesus não voltar durante os nossos dias, nós iremos para a eternidade por meio da nossa morte. Mas seja pela morte, seja pela volta de Jesus, nós precisamos estar preparados para esse encontro, para esse grande dia em que compareceremos perante o Senhor. A Bíblia diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais bem guardados e escondidos no nosso interior, serão colocados diante da luz para o grande acerto de contas com o Senhor no dia do grande julgamento de Deus. E você e eu sabemos que em um julgamento não existe a sentença empate. Quando o julgamento termina, o réu é considerado culpado ou inocente. No julgamento de Deus também é assim. Olha, e a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes, justificados e salvos no dia do grande julgamento de Deus é se crermos no nome do Senhor Jesus, se nos arrependermos dos nossos pecados e assumirmos um compromisso público com Ele. Ele nos perdoará, Ele nos justificará no dia do grande acerto de contas. Certa vez o Senhor Jesus, ao falar sobre esse tema, disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não fizer isso será condenado. Olha só que coisa interessante, o próprio Senhor Jesus falando sobre o julgamento, dizendo que haverá salvos e haverá condenados. Em qual desses dois lugares você pretende se encontrar? Se você quer se encontrar como um salvo, aceite a Jesus agora mesmo. Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a condição daquele que é salvo. Estará com Cristo por toda a eternidade na sua glória.
Mas e se eu e você formos condenados, o que acontecerá? Jesus também falou sobre isso. Ao falar sobre o local de condenação, o Senhor Jesus Cristo disse: ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha só que coisa terrível. Ao falar sobre esse assunto, Jesus ainda disse: ali o fogo não apaga e o bicho não morre. Isso é o que aguarda as pessoas que não estiverem salvas no dia do julgamento de Deus. O livro do Apocalipse ainda vai dizer que nesse lugar onde os condenados estarão também ali a besta, o falso profeta, o anticristo e o próprio Satanás. E a chama do seu tormento, diz Apocalipse, sobe para todo sempre. Serão ali atormentados de dia e de noite, por toda a eternidade, sem que haja repouso, sem que haja descanso. Foi por isso que Cristo deu a sua vida por nós, para nos salvar da ira vindoura, para nos salvar no dia do julgamento de Deus. Talvez você nem soubesse que está caminhando para o juízo de Deus, mas eu quero dizer para você, nós estamos sim, e precisamos estar prontos, preparados, porque esse dia pode ser hoje, esse dia pode durar daqui a alguns anos, pode demorar-se um pouco na nossa contagem de tempo, mas na contagem de tempo de Deus, tudo já está determinado, tudo já está decretado. E para que eu e você estejamos com Ele, salvos, perdoados, justificados, precisamos de um compromisso com Jesus. Por isso eu digo a você, aceite a Jesus agora mesmo, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e você será salvo.